Liberdade de expressão ou falta de noção? A maior conquista do povo brasileiro com a queda da ditadura foi a liberdade de expressão. Porque as pessoas não podiam se expressar de forma nenhuma. Elas eram torturadas, elas eram presas, elas não podiam músicas, elas não podiam. Existia um rigor muito grande sobre quem tinha uma opinião formada diferente daquilo que o governo trazia. A parte boa é que a gente hoje pode se expressar. Muito, por sinal. A gente cada dia mais ganha na sociedade o nosso lugar de fala. Hoje se fala abertamente sobre sexualidade, hoje se fala abertamente sobre política, a gente fala abertamente sobre os que são diferentes. Então, gerou uma globalização muito importante para a nossa população. O que é muito bom, porque as pessoas elas expressam ou podem ser aquilo que elas querem ser. O grande problema é que dentro desse meio da liberdade de expressão existe uma pessoa sem noção, né, gente? Então, o que é a pessoa sem noção? É o que a gente vai acontecendo hoje na vida, no mundo, principalmente aqui no Brasil, né? Eu vou falar do povo, que é o meu povo, não vou falar de outras culturas, porque a gente nem tá lá. E também trazer como exemplo chega a ser ridículo, porque não faz nem parte do ambiente que a gente vive. A gente nem pode comparar nossa cultura com outra cultura, por exemplo. Isso é bem medonho, isso é muito feito sempre por aí. Quando a gente fala da nossa população, essa falta de noção acaba acontecendo com esse lance da adultização aí, que viralizou pra caramba. Então vai ser tema de debate, tá sendo um tema de uma provável CPI aí, que super concordo, isso tem que existir. Criança não monetiza, criança não trabalha, criança não namora, criança brinca, vai pra escola, né? É o que a criança deve fazer. Mas se a gente for pegar uma cultura histórica da nossa sociedade, na minha época de criança, as meninas todas queriam ser modelo. Queriam ser paquitas, queriam brincar de Xuxa. E aí se a gente pegar, entre aí no Google ou veja um documentário que teve das paquitas aí, tá na Netflix, eu acho, na Amazon, aonde você vê a roupa da Xuxa, né? A Xuxa mesmo, ela tinha feito um filme, Amor Estranho Amor, com um adolescente, ela é um quadro de pedofilia, e meninas que iam pra TV, a Angélica mesmo, era perna de fora, eram roupas insinuantes, era sensualizado, as chacretes, as dançarinas do Bolinha, a piscina do Gugu, gente, a banheira do Gugu. Quem não lembra desse programa que passava à tarde, na hora do almoço de domingo? E todo mundo ficava lá no ula, 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 re, ula, 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 re, normalizando completamente aquela vulgaridade que era aquelas mulheres quase sem roupa, com uma banheira, com homens pegando um sabonete, uma bolinha. Então, olha que loucura. Nós criamos as nossas crianças dentro de um programa de televisão onde a mulher tinha o seu corpo erotizado o tempo todo. Todo domingo, o horário de todo mundo tá almoçando em família. Estava passando programas de entretenimento onde tinham mulheres com roupas eróticas, onde tinham mulheres sensualizando, onde o apelo erótico é muito grande. E as crianças já faziam parte desse universo, gente, que é o mais louco. As crianças já queriam ser paquitas, as crianças já queriam ser dançarinas. E as mães incentivavam as suas filhas a isso. É uma coisa muito louca. O Fel vai falar algo no vídeo que é sobre o córtex frontal, né? Ele só se forma totalmente, que é a parte do racional, raciocínio lógico, onde a gente tem controle inibitório formado, onde a gente tem valores pré-concebidos. O cérebro está maduro 24 a 26 anos. Então a gente passa metade da nossa vida, praticamente, um terço dela, sobre os nossos instintos e impulsos animais. O que nos difere de um outro animal, de uma outra espécie, é simplesmente o nosso córtex frontal, tá? Os animais, eles têm só dois sistemas. O sistema instintivo, que é o reptiliano, e o sistema límbico, que é o sistema emocional, é um sistema que tem mamíferos em algumas aves. É o cuidar, é o maternar, é o não matar o coleguinha tá lá. Então, nós somos a única espécie dos animais que tem córtex. Isso nos dá a denominação de animais sociais. Só que a gente pega e vê toda essa coisa que anda acontecendo, desde uma música
chamada funk, até músicas erotizadas, Roberto Carlos, Fábio Júnior, gente, é tanta gente por aí. Os pagodes, tá? Sertanejos, tem mensagens por trás com contexto sexual. Muitas. Até a música do Raul, eu falei, cara, até a música das Aranha é de um contexto completamente pornográfico. E a gente ouvia em casa, quando era criança. Então, a gente ainda estamos numa cultura que não aprendeu a usar a parte racional, o que nos denomina como Homo sapiens, homem sábio. E de sábio não temos absolutamente nada. Então, por mais que nós tenhamos essa diferença cerebral, que é o que traz a cognição, a fala, a escrita, essa área, a gente não utiliza. A gente continua ainda agindo pelos controles, pelos sistemas que são os sistemas primitivos. O sistema primitivo, para vocês terem ideia, tá? É o sistema que nos controla. A fome, a sede, a reprodução, a competição, o sono. Então, isso é importante para a vida de qualquer animal. Qualquer animal. Se nós passamos fome, a gente vai para um lugar animalesco. Quanta gente que você vê em documentário aí que come gente quando tem uma queda de avião. Acaba que chega um momento que a pessoa não consegue mais, ela come a própria espécie. Porque essa parte do cérebro, ela te coloca no modo sobrevivência. Dentro dessa sobrevivência tem a reprodução também. Então você imagina que dentro de uma música, dentro de uma cultura de erotização, tá o que o tempo todo mandando pro cérebro das crianças e dos homens? Sexo, pornografia. Isso move o mundo, gente. Vocês não têm noção de quanto a indústria ganha com isso. É muito dinheiro e muito poder. Tá rolando aí nos Estados Unidos o julgamento dos Sean Combs, o Puff Daddy da minha época, o P. Diddy agora da época mais recente. O que esse cara fazia? Reunia governantes, executivos da música, artistas, atrizes, crianças, e era um ritual completamente sexualizado, que era a festa do branco, que ele chamava. Então chegava uma hora e ele falava, agora a festa do Diddy vai mudar. E era aquela bagunça gigantesca, regada a droga, a sexo, a bebida. Tudo aquilo que o nosso cérebro primitivo busca para ter prazer imediato e é animalizado. Então, quando a gente vê que dentro da nossa própria casa, da nossa família, na rua, na escola que seu filho estuda, que os adolescentes estão escutando no rádio deles, parou para ouvir já o que eles conversam, o que eles escutam? É a fase que eles estão mais instintiva, porque é o hormônio para tudo que é lado do corpo. É a fase do pico da reprodução. Então a gente vê que pais usam isso dos filhos para ganhar dinheiro. Então eu vejo que a falta de noção é o que mais faz com que o mundo esteja como está. Principalmente num lugar como é o nosso país, que é um Brasil riquíssimo de culturas, de conversa, de liberdade, muita liberdade, por sinal, assim, absurdamente libertinoso, porque a gente pode se expressar, só que a gente tem que ter noção, gente, do até que ponto eu posso me expressar, o quanto eu vou estar causando de prejuízo pro meu filho, por dinheiro. Eu já atendi menina na época que a mãe insistiu em ela ser modelo, ela tem diagnóstico de borderline, porque ela foi uma criança que não podia ter infância. Vamos pegar os atores mirins. Quantos relatos nós temos de atores mirins que tiveram problema? Eles estão sendo moldados ainda dentro de um cérebro imaturo com aquela realidade, que é acordar no horário que não precisa, decorar a fala, fazer graça, ser aprovado por um adulto. É praticamente um mico de circo. Ele gera entretenimento no mundo adulto. Que mundo a gente vive, gente? E que a gente olha e rola o dedo. No TikTok, no Instagram, no YouTube, isso é horrível. O quanto nós, enquanto seres humanos adultos, também ajudamos a explorar uma indústria dessa monta. Então a gente tem N influenciadores aí que posta filho, que posta dançando. Então é uma cultura da erotização na palma da mão de qualquer pessoa. Desenhos infantis, gente, até o quadrinho do Maurício de Souza. Teve no ano passado, uma historinha dentro do quadrinho do Almanacão do Maurício de Souza, onde era na turma do rolo, que é a Tina, a Pipa, o rolo,
Era uma cena onde a mulher vulgarizava a sua vestimenta para poder fazer ciúme no namorado que largou dela. Gente, uma historinha infantil para criança. Então, quando a gente vê alguém indo pra mídia e trazer ele trouxe 2 situações, tá? De um influenciador e mais uma outra pessoa. Vocês não têm noção do que tem por trás disso. Então, assim, a gente vai apontar o que tá acontecendo na tela? Vamos, porque tá ali escrachado. Mas amanhã não é mais assunto. Vai passar um mês, vai ser outro assunto. Porque a gente tem memória curta. A gente quer o quê? Prazer, sexo, futebol, carnaval. Então a gente precisa aprender a ter noção e a ver o que tem na nossa casa. Você escuta funk? Você está erotizando seu filho. Você dança até o chão? Você está erotizando seu filho. Você dança a boquinha da garrafa? Você está erotizando seu filho. Então preste atenção naquilo que você consome. Aquilo que você consome, o seu filho consome junto. De forma subliminar, a mente dele vai estar aberta àquilo. Como que seu filho se veste? Como que tua filha se veste? Ela tá mostrando a bunda? Ela tá de mini short? Ela tá de mini saia? Não importa a idade que ela tenha. Corpo é corpo. E pedófilo não tá olhando pra se é calça, se é short. Ele olha pro corpo. Então, gente, eu acho que a noção começa em casa. E a liberdade de expressão, ela tem que ter noção. Que é algo que foi conquistado com tanta dor, com tanto sacrifício, com tanta morte. E eu acho que a gente deve honrar toda essa galera aí que brigou na rua, que precisava que foi pra cima e combateu uma ditadura. A gente tem que, no mínimo, honrar essa comunicação, essa liberdade de expressão que a gente ganhou, tendo minimamente noção. E não colocando em risco essa perda, sabe? Essa liberdade de poder falar, com respeito deveria, porque também perdeu seu respeito. Então fica aqui, gente, eu enquanto especialista nessa área, eu quis falar um pouco sobre isso, mas um alerta. O que os seus filhos consomem não é só o YouTube Kids que você coloca, não adianta nada, o seu filho tá assistindo desenho infantil de gatinho e você tá ouvindo um funkão no último volume, ou uma música que tem gemessão, ou contextos que falam de traição, contextos que falam de vulgarização, não adianta nada. O que você assiste na televisão, os filmes, as novelas, tudo isso faz parte dentro da sua casa. O que acontece na sua casa é sua responsabilidade. Então não seja você também uma estatística para que seu filho vire uma estatística. É isso, gente. Um beijo.